Muitas vezes a vida nos rejeita não porque erramos, mas porque precisamos aprender a lutar diferente. Você acreditaria? Parece contraintuitivo, mas é justamente nas quedas que descobrimos forças que jamais imaginávamos ter. E não é polêmica dizer que a dor pode ser o combustível da vitória. Pois é, alguns preferem acreditar que sorte define destino, mas aqui você vai ver que coragem e fé reescrevem histórias em tempo recorde. Então prepare-se, porque em poucos minutos você vai mergulhar em um conto arrebatador, cheio de reflexões positivas, mensagens motivacionais e histórias inspiradoras que podem mudar sua maneira de enxergar os desafios. E já aproveita, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e compartilhe. Lembre-se, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é mera coincidência, e usamos inteligência artificial na produção do vídeo com monitoramento humano para garantir a qualidade. A terra que treme, mas não desaba. Era madrugada quando o chão da pequena cidade estremeceu, como se o próprio mundo tivesse decidido lembrar seus habitantes de que nada é eterno. Casas rangeram, copos caíram das prateleiras, e o coração das pessoas se apertou no peito, como se cada batida fosse um pedido desesperado por esperança. Entre elas estava Elias, um homem simples, acostumado à rotina do campo, que naquela noite sentiu sua fé ser testada de um jeito jamais experimentado. Ele olhava para os filhos, ainda sonolentos, e para a esposa, que tentava acalmá-los, e se perguntava: como acreditar em si mesmo quando tudo ao redor ameaça ruir? Parecia o fim, mas talvez fosse apenas o começo de uma das mais intensas histórias de fé e esperança. E se os tremores não fossem apenas físicos, mas também simbólicos, representando as rachaduras que cada ser humano enfrenta por dentro? Assim como a terra se abre em fendas, o coração também se parte diante das frustrações, dos medos e daquilo que parece impossível de ser consertado. Mas Elias sabia, no fundo da alma, que toda rachadura pode ser preenchida por algo maior do que nós mesmos, a confiança de que um propósito ainda existe, mesmo na escuridão. Era como se a própria vida estivesse lhe entregando um estandarte invisível, um chamado silencioso para não desistir. Naquele instante, ele lembrou das histórias inspiradoras que ouvirá na infância, contos de superação e fé que o faziam acreditar que o impossível é apenas uma palavra para quem não ousa tentar. Elias, mesmo trêmulo, ergueu-se como quem declara guerra contra o medo, e sussurrou baixinho: ainda que a terra trema, minha esperança não vai desmoronar. Cada rachadura da parede se tornou metáfora de seus próprios desafios, e em vez de chorar pelo que se perdeu, decidiu enxergar nelas a chance de reconstruir algo mais forte. Ele sabia que homens comuns podem falhar, que o socorro humano é muitas vezes vão, mas que existe uma força maior pronta para guiar quem se mantém firme. E foi assim, respirando fundo e segurando a mão da esposa, que Elias tomou a primeira de muitas decisões: não deixar que o medo ditasse seu destino. Era o primeiro passo em uma longa jornada de descobertas, marcada por reflexões positivas e por uma coragem que nem ele sabia possuir. E se naquela noite o chão lhe tirou o sono, também lhe trouxe uma certeza: em Deus, as proezas mais improváveis se tornam possíveis. Era o início de um enredo que ainda reservava muitas curvas, quedas e levantadas. E a cada passo, ele aprenderia que as feridas da alma podem ser curadas pela fé. O tremor passou, mas dentro dele nasceu algo que não poderia mais ser apagado. Mal sabia Elias que aquele seria apenas o prelúdio de um chamado ainda maior: o estandarte invisível. Quando o sol finalmente nasceu, a cidade acordou com um misto de alívio e cansaço. As pessoas se reuniam nas praças, cada qual contando sua versão da noite difícil, e cada relato carregava no fundo uma mensagem motivacional sobre sobrevivência. Elias, no entanto, sentia que havia recebido algo além da proteção física: um estandarte, uma bandeira simbólica que só os de olhos atentos poderiam enxergar. Era como se o céu tivesse lhe sussurrado que agora era a hora de liderar, não com armas ou discursos, mas com fé inabalável. Ele não se via como herói, mas sabia que até os mais simples podem carregar a responsabilidade de inspirar outros. O povo, confuso e fragilizado, precisava de alguém que lembrasse: acreditar em si mesmo é o primeiro tijolo da reconstrução. Elias começou a falar com os vizinhos, não com tom de chefe, mas como irmão que também sente medo e, ainda assim, escolhe não se render. Ele contava histórias de fé e esperança, lembrando que toda queda é apenas um convite para levantar mais forte. Se a terra pode tremer e ainda se sustentar, por que nós não poderíamos? Dizia com voz firme, arrancando lágrimas e sorrisos tímidos dos que ouviam. E assim, a cada palavra, ele se tornava um ponto de luz em meio às ruínas, alguém que mostrava que até os destroços carregam sementes de novos começos. O mais curioso era que Elias nunca estudará grandes livros de liderança, nem frequentar escolas famosas. Seu conhecimento vinha da vida, dos tropeços, das noites mal dormidas e da fé que o acompanhava em silêncio.
Era prova viva de que histórias inspiradoras não nascem em palácios, mas em corações que decidem não desistir. Com o tempo, sua casa virou um ponto de encontro, onde vizinhos buscavam reflexões positivas para não sucumbirem ao medo. Não havia altar, microfone ou holofotes, apenas pessoas reunidas pela chama da esperança. Ali, nas conversas simples, nas risadas misturadas às lágrimas, brotavam contos de superação e fé. Elias não se colocava como salvador, mas como alguém disposto a caminhar junto, dividindo o peso e multiplicando a força. E quanto mais compartilhava sua visão, mais percebia que o estandarte invisível tremulava alto, mesmo sem que os olhos humanos o vissem. Era o chamado de um tempo novo, em que o medo não teria a palavra final. E, no fundo, ele pressentia, ainda havia uma longa batalha pela frente. O inimigo interior. Dias se passaram, e se por fora a cidade começava a se recompor, por dentro Elias travava guerras silenciosas. A maior delas não vinha de fora, mas do seu próprio coração, onde dúvidas e inseguranças tentavam se instalar como hóspedes indesejados. Ele se perguntava se estava preparado para carregar a responsabilidade de inspirar os outros. Afinal, quem era ele senão um agricultor comum, sem títulos, sem riquezas, apenas com uma fé que muitas vezes vacilava? Era nesses momentos que as palavras do Salmo ecoavam em sua mente: vão é o socorro da parte do homem. Elias compreendia, então, que confiar apenas em si mesmo era como construir castelos na areia, mas que acreditar em si mesmo aliado à confiança em Deus era edificar fortalezas inabaláveis. Era uma reflexão positiva que o mantinha firme, mesmo quando a voz interna insistia em dizer que ele não era suficiente. Para lidar com esse inimigo invisível, Elias criou um hábito. Todas as manhãs, antes do trabalho, reservava tempo para silenciar e conversar com o céu. Não era uma oração rebuscada, mas um diálogo sincero, como quem fala com um amigo que entende suas fragilidades. Ali, ele se lembrava das histórias de fé e esperança que moldaram sua infância, e a cada lembrança, seu coração se aquietava. Era como beber água fresca em meio ao deserto. Elias descobriu que todo líder verdadeiro precisa primeiro vencer os inimigos dentro de si, antes de enfrentar os que estão fora. A coragem não nasce do orgulho, mas da consciência da própria vulnerabilidade. E nessa mistura de medo e confiança, ele começou a perceber que as mensagens motivacionais mais poderosas não estão nos discursos prontos, mas nos exemplos silenciosos. Ele não precisava provar nada a ninguém, apenas continuar caminhando com verdade. E aos poucos, sua fé se tornava não apenas uma âncora, mas também uma vela que o impulsionava adiante. Era a lembrança constante de que o inimigo interior pode ser derrotado, desde que não se lute sozinho. Elias respirava fundo, ajustava sua postura e voltava ao trabalho diário, sem perceber que sua vida já era, por si só, um conto de superação e fé. No entanto, novos desafios estavam à espreita, aguardando o momento certo para testar tudo o que ele estava aprendendo. A cidade forte. Um dia, rumores chegaram de que povos vizinhos planejavam atacar a pequena cidade, aproveitando-se de sua fragilidade. O medo voltou a rondar como sombra, e os olhares dos moradores procuravam em Elias uma resposta. Ele sabia que não tinha exércitos, nem muralhas impenetráveis, mas tinha algo que muitos esqueciam: a união de corações cheios de esperança. Reuniu os moradores e disse: não somos uma cidade forte por causa de pedras e armas, mas porque acreditamos em nós mesmos e no propósito que nos une. Foi uma afirmação contraintuitiva, mas que caiu como fogo nos corações cansados. Afinal, quem disse que a força está apenas no braço? Muitas vezes ela está no espírito que se recusa a ceder. Elias propôs algo diferente: que cada pessoa trouxesse não apenas ferramentas de defesa, mas também histórias inspiradoras para fortalecer uns aos outros. E assim, ao invés de se reunirem apenas para planejar estratégias, reuniam-se para compartilhar reflexões positivas, contos de superação e fé. Era um exército invisível, construído não de espadas, mas de coragem e solidariedade. As crianças cantavam, os adultos se encorajavam, e até os mais céticos começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Moabe, Edom, Filístia, nomes que pareciam ameaças distantes, agora eram apenas símbolos de tudo aquilo que tenta roubar nossa paz. Elias lembrava a todos que, por maior que fosse o inimigo, em Deus sempre fariam proezas. Essa convicção era como muralhas invisíveis, erguidas ao redor de cada família. E enquanto os rumores cresciam, a cidade se tornava cada vez mais resiliente. Não havia garantias de que não seriam atacados, mas havia certeza de que não estariam sozinhos. E às vezes, essa certeza é a maior arma que alguém pode ter. O medo ainda batia à porta, mas não encontrava morada nos corações. Elias, olhando para aquele povo transformado, sentia que o estandarte invisível agora tremulava ainda mais forte.
E era apenas questão de tempo até que o próximo desafio exigisse toda essa fé renovada. Porque a vida, assim como a guerra, sempre traz novas batalhas. Proezas inesperadas. A notícia finalmente chegou. Os inimigos não marchariam contra a cidade, não porque desistiram, mas porque ouviram falar da coragem do povo. Diziam que havia algo de misterioso ali, uma força invisível que os fazia hesitar. Para Elias, era prova de que em Deus realmente se fazem proezas, não apenas com vitórias externas, mas com transformações internas que ninguém pode roubar. A cidade celebrou não apenas a ausência da guerra, mas a vitória sobre o medo. Foi um marco, um divisor de águas, onde todos aprenderam que acreditar em si mesmo é a chave para enfrentar até os abismos mais profundos. Os vizinhos começaram a contar a história da pequena cidade que se tornou grande não por suas muralhas, mas por sua fé. E assim, contos de superação e fé passaram a viajar por outras regiões, servindo como mensagens motivacionais para todos que enfrentavam dificuldades. Era como lançar sementes que germinariam em solos distantes. Elias, agora mais maduro, entendia que sua missão não era acabar com os problemas, mas lembrar às pessoas que a esperança é sempre mais forte que o medo. Ele se tornou símbolo de histórias de fé e esperança, não porque venceu sozinho, mas porque soube caminhar junto. E cada pessoa da cidade sabia que, a partir daquele momento, carregava dentro de si um estandarte invisível. Não havia terremoto, inimigo ou dúvida que pudesse arrancar deles essa certeza. Era como se cada passo dado fosse uma vitória contra a escuridão. Elias continuava simples, ainda agricultor, ainda pai de família, mas agora com uma consciência ampliada de que até os mais comuns podem ser extraordinários. Ele nunca buscou fama, apenas decidiu não desistir, e nisso encontrou grandeza. E a cada novo dia, repetia para si mesmo: em Deus faremos proezas, porque Ele pisa os inimigos que não conseguimos ver. Era a síntese de tudo o que viverá, um lembrete de que a vida pode até tremer, mas a fé jamais desmorona. E no coração daquela cidade, uma chama eterna foi acesa, pronta para iluminar gerações futuras. Era apenas o começo de muitas outras histórias inspiradoras que ainda nasceriam dali. E aí, o que você faria se fosse Elias? Você teria coragem de acreditar em si mesmo quando tudo parece desabar? Será que não está na hora de levantar o seu próprio estandarte invisível e transformar os seus medos em combustível para vencer? Pense nisso. Compartilhe suas reflexões positivas nos comentários e conte qual parte desta história mais te tocou. Não se esqueça de se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativar as notificações e compartilhar com quem precisa de esperança hoje. Lembre-se, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é coincidência, e usamos inteligência artificial na produção com monitoramento humano para garantir a qualidade.